Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Quero te dizer algo muito importante. Eu tenho tido uma alegria muito grande em poder compartilhar com você todos os dias essa mensagem. Para mim tem sido uma bênção. Sou muito grato pela sua presença, pela sua audiência, muito grato pelas curtidas que você dá, sou muito grato também pelos comentários que você deixa e especialmente pelo compartilhamento que você faz dessas mensagens. Você me ajuda a cumprir o meu chamado, o meu ministério, e que o Senhor continue te abençoando ricamente por isso e que possamos seguir muito mais tempo e cada vez mais. E o meu desejo é fazer mais conteúdos em outros dias e horários. E para isso eu conto com você, para que a gente possa crescer e gerar mais influência e poder produzir mais conteúdos. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. E agora, nesse momento, nós vamos ler a palavra. Eu quero te convidar também a ler comigo, e se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora. Se você não puder, não tem problema, essa referência estará aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. O texto que nós vamos ler está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, vamos lá ao que diz a palavra de Deus. Assim está escrito: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Esse texto está dentro de um contexto muito importante. O apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a vida eterna, ele fala sobre aquilo que nos acontecerá após a nossa partida, após a nossa morte. É o maior consolo da vida cristã, é saber que a nossa vida ela não se resume ao nosso tempo de existência aqui nessa terra. E isso é muito importante para nós. Nós devemos viver a nossa vida com vistas à eternidade. Nada, absolutamente nada aqui nesse tempo presente valeria a pena se nós não tivéssemos a vida eterna para estarmos com o Senhor. De que valeria a pena você ser justo, bom, honesto, ter fé, exercer a fé em Deus, renunciar a tantas coisas para que você possa ter integridade diante de Deus, diante da sua palavra, se quando nós morrêssemos tudo estivesse acabado. Existem algumas cosmovisões, ou seja, visões de mundo, que pensam dessa forma, que quando nós morremos, tudo se acaba, não tem mais nada depois disso, é tudo uma invenção religiosa. Veja bem, seria muito triste, seria muito infeliz para toda a existência humana nós pensarmos que tudo aquilo que nós somos limitasse apenas a 80, 70, 90, muito que vivem 100, cento e poucos anos de existência aqui na Terra. Imagine, é pouco tempo para o tanto que nós somos. E quando eu falo que nós somos, eu falo naquilo que nós entendemos, naquilo que nós percebemos de ser. O que nos diferencia de todas as outras criaturas que existem é a nossa capacidade de saber quem nós somos. É você olhar no espelho e saber que é você que está ali. É você ter consciência da sua identidade, saber que você é um ser humano e você tem consciência, razão, tem decisão sobre as questões da sua vida. Isso é muito grande, isso é muito poderoso. Nenhum outro ser que na face da Terra tem essa mesma capacidade. Mesmo os animais mais inteligentes que existem, eles não conseguem nem sequer aproximar daquilo que Deus capacitou o ser humano para viver e fazer. A nossa consciência de que as coisas existem. Por mais imponente e poderoso que seja um elefante, que seja um rinoceronte, que seja, seja lá qual animal que você pensar, por mais imponente que ele seja, ele não tem muitas vezes consciência de quem ele é de fato. Ele não tem consciência, ele apenas vive instintivamente
cumprindo aquilo que já está determinado em sua cadeia genética e biológica que ele foi programado para ser. Ele vai comer só um tipo de comida, ele vai se alimentar, ele vai viver num só habitat, ele dificilmente vai se adaptar em habitats diferentes. Se ele for para um outro lugar, vai causar um desequilíbrio ambiental e ecológico, mas nós não. O ser humano ele tem a capacidade de se adaptar diferente de todos os outros animais que existem, diferente de todas as outras criaturas que existem. Ou seja, a nossa consciência demonstra a grandeza do ser humano, tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Mas é a capacidade do homem de ter o seu livre-arbítrio, de poder escolher qual destino que ele vai ter na sua vida. Isso muda tudo e nos coloca numa condição que seria um desperdício à existência se a nossa vida se limitasse somente ao nosso tempo presente aqui. Não. Deus criou uma eternidade para que nós estivéssemos com Ele. Deus criou uma eternidade em que nós podemos estar com Ele e vivermos coisas extraordinárias e maravilhosas. Então o texto que o apóstolo Paulo coloca para nós aqui, ele é contundente e nos faz pensar na existência humana. Ele diz, repetindo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, ele está dizendo que existe algo além. Ele está dizendo que existe uma eternidade. Está dizendo que a nossa esperança em Cristo aqui, ela transcende a existência terrena. E o contexto todo dessa palavra fala sobre ressurreição. Jesus, quando ele passa pelo sacrifício na cruz, no terceiro dia ele ressurge dos mortos. Ele ressuscita. E ele ressuscita para a vida eterna, plenamente como Deus. Ele passa a viver numa outra estrutura substancial, na qual um dia nós também vamos experimentar. A carta de Paulo aos Coríntios fala sobre isso. Numa outra oportunidade, eu posso trazer esse tema para nós aqui. Se vocês quiserem, pode até dizer aí nos comentários, me falar que eu volto com esse tema. Mas nesse momento é importante você pensar, existe algo na eternidade. A nossa vida não se limita ao tempo de existência aqui na Terra. E o que nós vamos viver na eternidade começa a ser construído aqui, agora, nesse momento. E quem é que nos dá essa garantia? A palavra, o próprio Senhor Jesus. Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele convive com os seus discípulos, ele se alimenta com os seus discípulos, ele está em vários lugares com ele passa ali por 40 dias se relacionando com todos os seus discípulos. E, interessantemente, mesmo Jesus se relacionando e convivendo, ninguém mais toca no Senhor. Ninguém mais persegue o Senhor, porque agora ele está numa outra condição. 3 dias antes, estavam sacrificando, estavam levando ele para a cruz, humilhando, fazendo ele passar o maior sofrimento que alguém já possa ter passado. Vai para a cruz, ele morre. Mas quando ele ressuscita, ele está ali no meio dos seus discípulos. E ninguém mais toca no Senhor. Ninguém mais persegue o Senhor. Ninguém mais tem poder para poder levar ele de volta para a cruz, para o condenar. Não, muito pelo contrário. Ele deixa uma missão para os seus discípulos e deixa uma esperança viva e transformadora, porque é com base na ressurreição de Cristo que nós um dia ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele na eternidade. E sabe quanto custa isso? Custou o sangue de Cristo na cruz. Custou o sacrifício feito por Ele na cruz. E sabe como é que Ele te entrega isso? Não pelos seus méritos, não pelo seu sacrifício, mas pela fé. Ele te deu a fé para que você possa crer na obra redentora que Ele fez, para que você reconheça que é um pecador e que precisa do perdão pelos seus pecados, e Ele mesmo realiza a obra de salvação e te restitui para Ele mesmo. Olha como o nosso Deus é pleno, é completo, é maravilhoso. Então, resumindo, Deus te dá a fé, Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele te redime, perdoa os seus pecados,
restaura o seu relacionamento com Ele, e no dia em que você partir dessa terra, você estará eternamente com o Senhor. Por enquanto você está aqui, porque tem uma missão para que você cumpra aqui, para que você leve essa verdade a todos aqueles que estão ao seu redor, porque quando você tem certeza de que essa verdade é uma garantia para você em Cristo, você vai falar destemidamente desse evangelho, você vai ser um proclamador dessa verdade eterna, para que as pessoas entendam, existe uma eternidade e ela está disponível para nós, junto com o nosso Pai, o nosso Deus eterno. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, aquilo que Deus preparou na eternidade para nós, nós ainda não conseguimos contemplar, sequer com a nossa imaginação. Ou seja, é grandioso, é maravilhoso, é eterno. E nem dá para dizer que é para sempre, porque a eternidade é muito mais do que para sempre. É um lugar onde não existe mais a contagem de tempo. É um lugar onde nós vamos viver uma vida com um nível de qualidade diferente. A própria vida de Deus. Né? A vida de Deus é a eternidade. É vivermos a vida de Deus. É algo que, se a gente for trazer na nossa compreensão humana, é algo que nunca acaba. E não duvide, vai ser maravilhoso. Nós não vamos ficar lá no céu tocando harpinha, voando em nuvens, como alguns desenhos ou algumas pessoas que querem descaracterizar aquilo que Deus tem para nós. Não, se viver aqui com todas as dificuldades que nós vivemos, nós não queremos morrer. Se viver aqui nessa terra com todas as lutas, injustiças e sofrimentos, nós não queremos morrer, imagine o que será na eternidade que Deus tem reservado para mim e para você. Creia em Cristo, receba Ele na sua vida. E Ele é quem garante a sua eternidade com Ele. Não é o seu esforço, não são os seus méritos, não é a sua própria verdade, mas a verdade dEle em seu favor, para a glória dEle mesmo. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor é quem é o garantidor da nossa salvação. Muito obrigado porque não há em nós capacidade emocional, intelectual, psicológica, física, moral, nem comportamental que pudesse nos levar à salvação no relacionamento com o Senhor. É pela sua graça que nós recebemos esse favor imerecido. Por isso nós te agradecemos, Deus, por essa bondade, por essa dádiva tão maravilhosa e a certeza de que o Senhor é quem garante a nossa eternidade contigo. Nós te agradecemos e eu peço que o teu Espírito Santo produza na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje o entendimento, a compreensão, a aplicação pessoal e personalizada de cada palavra que foi ministrada aqui neste encontro de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe aí o seu pedido de oração, deixe aí também a sua curtida, né? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Existe alguém que precisa dessa mensagem e você é o canal de Deus para levá-la até esta pessoa. Pessoas que eu não conheço, pessoas que talvez se não fosse através de você eu jamais as encontraria. Mas você pode fazer essa conexão e a palavra de Deus fará toda a diferença que está para além do nosso alcance. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.